I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On a wasted, here awaits us all the freedom I ever need. Now I'm alive. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. The hideaway is calling me to a life unlike before. The Father's heart is beckoning, and I can't resist no more. Lead me in the ways of devotion. I don't wanna get caught in the motions. My heart is only for you, Lord. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On a wasted, here awaits us all the freedom I ever need. Now I'm alive. When I let go, then I find life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On a wasted, here awaits us all the freedom I ever need. Now I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On a wasted, here awaits us all the freedom I ever need. Now I'm alive.
Boa noite, família de Paz Zona Sul, a paz do Senhor. E aí, como é que vocês estão? Firmes e fortes? Campanha de jejum aí, gente, já tá conseguindo ver, ó, a linha de chegada. Estamos no 39º dia da nossa campanha de jejum e oração. E você, tá firme? Como é que tá seu TQD? Gente, se mantenham firme até o final, viu? Tá bem pertinho, ó, amanhã, nosso encerramento. Deus tem coisa grande, tem feito e continua fazendo coisa grande em nosso meio. Você mantenha firme no propósito, no jejum, no TQD, que Deus está cuidando de todos nós, viu? Deus não saiu do controle. Tá tudo fechado, mas o céu está aberto. Então, oremos. Não perca a alegria. Não perca, ó, Deus nos deu fôlego de vida. Então vamos aí continuar firmes e alegres. E ontem foi dia de ZS Group. Se você ainda não faz parte do pequeno grupo, mande um oi lá no número da Pérola, naquele nosso número da igreja, e diga: eu quero fazer parte do ZS Group. E a gente prontamente vai estar te encaixando em algum ZS Group mais próximo à sua casa, ou até mesmo de algum amigo conhecido seu da igreja que participe, e você também quer participar daquele PG do meu amigo, da minha amiga, e a gente vai estar prontamente lhe inserindo, tá bom? Tem sido um tempo precioso, muitos testemunhos no ZS Group, batismo com o Espírito Santo, salvação, renovação, então não fique de fora, tá? Temos também, gente, a de Paz Zona Sul não para, né? Não para, então temos também nossas salas do MIT. São as salas de oração, a sala de louvor e a cozinha de guerra. Então, de 13 às 13h30, na segunda, quarta e sexta, temos a sala de oração. Da terça e quinta, de 13 às 13h30, temos sala de louvor. E nossa cozinha de guerra, segunda, quarta e sexta, das 9 da manhã às 9h30. Então, convide um amigo, não percam. Fiquem ligadinhos, ó, ligados com o céu, tá bom? Então chama aquele amigo que está precisando de uma palavra de esperança. Você pode ser um instrumento na vida dele. Então, gente, também queria falar, agora eu vou pedir aos meninos para colocar aqui a imagem, ó, do Upper Help. Que coisa linda, né? Os meninos estão com esse serviço aí, ó, serviço do reino mesmo, estão levando a todas as pessoas que não estão podendo sair de casa para comprar um remédio, para comprar um alimento. Os meninos, ó, da juventude estão prontamente. Que coisa linda, ó, eles estão dispostos a... Você preenche o formulário que a gente mandou aí no número da igreja para você, na lista de transmissão. Vocês podem estar preenchendo, falando da sua necessidade, e os meninos vão estar fazendo esse serviço de compra e de entrega para você, né? Você vai lá, coloca o que você está necessitando e eles vão fazer esse serviço de entrega, tá bom? Então tiveram alguns irmãos, ó, que já pediram, coisa linda, viu? Então nossa igreja está se mobilizando para ajudar você, né? A ficar aí dentro de casa seguro enquanto a gente continua cuidando de você, tá bom? E sobre o plantão pastoral, temos esse serviço para você que está precisando de um aconselhamento, de uma conversa, está precisando desabafar, precisando de ser ouvido. Estamos aí, viu? Tem esse número aqui, ó, do plantão pastoral. Pode marcar, o irmão lá vai estar pronto para fazer essa marcação com você, tá bom? Temos também o nosso número da tesouraria, para qualquer eventual dízimo, para oferta, para tudo que diz respeito ao financeiro da nossa igreja. Você pode estar falando nesse número, mandando sua mensagem, mandando sempre, gente, ó, fiquem atentos, o CNPJ da igreja é único, né? Temos aí várias outras congregações, então é muito importante que você mande o seu comprovante do dízimo para que a gente possa fazer esse controle, tá bom? E também temos o suporte, que é o suporte ao usuário do app, e também dos nossos e-mails institucionais. Se você está com dificuldade de inserir, né, de adicionar essa conta de e-mail da igreja, o e-mail institucional, pode estar falando com o suporte,
Tem uma equipe lá, ó, bem bacana, ligadinhas para atender vocês. Também se tiver alguma dificuldade no app, de senha, alguma informação lá na tela que não deixa você seguir, né, para você fazer, olhar os aniversariantes e tal, pode estar entrando em contato com o suporte, que as meninas vão estar lá, ó, prontamente aptas para lhe atender, tá certo? E agora chegou o nosso momento, né? Nosso momento dos aniversariantes. Temos aí aniversariantes do dia 11, 12 e 13. Vamos ver aqui os aniversariantes do dia 11. Quero parabenizar aqui, ó, irmã Alice Barros, dia 11 de março. Parabéns! Clécio Gomes, Fernanda Rodrigues, dia 12 de março. Júlia Ribeiro, Larissa Borges, Natália Ingrid, Andréa Carla Araújo, Ricardo Costa, Edson Carlos, dia 13 de março, Edson Carlos, Eládio Pereira, Fábio Nóbrega, Gabi Eugênio, Lilian Duarte, Lorena Miranda, Marliete Modesto, Renata Andresa, Sara Leão, Célebre Cavalcante, Larissa Vitória. Então, esses são os aniversariantes do dia 11, 12 e 13, viu? A Igreja de Paz e Nossa Sua aqui deseja para você muita saúde, muita paz, que Deus continue te abençoando. Esse é um momento da nossa homenagem da Igreja de Paz e Nossa Sua, da sua família. Receba nossos parabéns, viu? Aquele abraço bem forte. E aí temos bodas, temos alguns pombinhos fazendo aniversário. Nem podemos pedir para dar beijinho aqui na igreja, mas em casa você pode dar, viu? Vamos lá, vamos preparar? Vamos preparar, ó. O primeiro casal aí das bodas é Danilo Miranda e Maeli, ó. Não esquenta aí, ó. 1, 2, 3 e beijo. Então vamos lá, gente. Parabéns, eles estão completando 11 anos de casado, dia 11 de março. Parabéns, viu? Que Deus te abençoe, que guarde e continue aí muitos anos, para sempre, eternamente, essa linda união, viu? A Igreja de Paz é muito feliz em fazer parte desse momento e desse dia. E então, gente, continuem, viu? Firmes e fortes no propósito, seguindo as orientações do nosso pastor, que a gente fica tudo bem feliz, bem nutrido e bem fortinho. Então, esse foi o nosso momento ZS News. Eu sou Milene Eugênio. Agradeço por essa oportunidade de estar aqui. Um beijo, um abraço, saudade de todos vocês. Pai do Senhor, e aí família, tudo bem? Uma alegria poder estar aqui com vocês e hoje gravando aqui diretamente de casa. Continuo ainda com um pouco de congestão nasal, mas graças a Deus já 95% curado para a glória de Deus. Quero aproveitar e agradecer a todos vocês que estiveram orando pela minha vida, pela vida de Cida, dos meus filhos. Graças a Deus estamos vencendo, né, essa enfermidade tão terrível que tem assolado o mundo, mas o Senhor tem nos ajudado e tem nos dado graça para suportá-lo. Hoje nós estamos aí no 39º dia da nossa campanha de oração e de jejum. Amanhã, encerramento dos 40 dias. E no texto de hoje, do TQD, está em 2 Timóteo capítulo 4,
Mas eu quero ler aqui o iniciozinho do 3, que eu comentei ontem. Sabe, entretanto disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Nós estamos vivendo esses tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, isso é até para alguns crentes, né? Porém negando o seu real poder. O apóstolo diz a Timóteo, olha, esse tipo de gente você precisa ficar longe deles. Esse conselho do Espírito Santo serve para mim e para você hoje também. Tenha cuidado com gente que não quer ser mudada, com pessoas que não são ensináveis, que pessoas que às vezes até vêm para a casa de Deus, até se achegam, mas elas não querem ser mudadas, elas não querem ser transformadas. A gente tem que ter cuidado dessas pessoas, a gente tem que se afastar dessas pessoas, porque elas podem contaminar a nossa boa consciência. Elas podem manchar a nossa roupa já lavada, embranquecida pelo precioso sangue de Jesus. Nesse mesmo capítulo 3, Paulo segue orientando a Timóteo, dizendo assim: Timóteo, você precisa seguir atentamente o meu ensino, a minha teologia, o meu procedimento, meus propósitos, a fé, a paciência, o amor, a perseverança. É isso que a gente tem que seguir adiante. No capítulo 4, que é o capítulo de hoje, Paulo está exortando a Timóteo a continuar pregando a palavra. Nesses 40 dias a gente tem orado pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, por algumas pessoas que estão afastadas, desigrejadas, ou que nunca entregaram suas vidas ao Senhor. O nosso objetivo era realizar o nosso jantar do Natanael no sábado, mas em respeito, não é, às orientações sanitárias das autoridades, e o toque do recolher também, que está previsto aí para as 20 horas, não vai dar para a gente realizar esse jantar. Mas a gente não vai deixar de fazer, porque tempos novos, tempos desafiadores, quando há mudanças de paradigma, a gente também precisa encontrar novas estratégias. O nosso Deus não está limitado a uma só forma de agir ou realizar os seus propósitos. Nem nós também, nós somos seus filhos. Então nós vamos usar aí novas estratégias para pregar o Evangelho a estes nossos amigos. A gente vai disponibilizar um material para vocês, para que vocês possam estar aplicando com todos os seus convidados, com todos aqueles que você esteve orando. E eu creio que nós teremos muitas vidas salvas, muitas vidas resgatadas para a glória de Deus. Prega a palavra. Paulo exorta Timóteo. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda paciência e sã doutrina. Agora você pensa que vai ser fácil? Pensa que foi fácil para Timóteo? Pensa que será fácil para nós pregar a sã doutrina nestes últimos dias? Olha o que o Espírito Santo revela ao apóstolo. Porquanto chegará o tempo, e já chegou, em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade. Sabe, amados, esse tempo já chegou. As pessoas, elas querem ser mestres de si mesmas. Elas não estão interessadas em aprender com humildade. Basta você olhar as redes sociais e você verá aí milhares de pessoas sábias a seus próprios olhos, que acham que têm a resposta para tudo quando não conseguem nem resolver seus problemas pessoais. Elas esquecem de Deus, elas esquecem da palavra do Senhor. Há muitas pessoas, por outro lado, que estão sedentas, estão famintas, elas estão perdidas porque estão sendo levadas pela multidão.
Mas nós temos essa palavra, que é o manual de Deus, que pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então deixa o Senhor te usar, meu irmão. Seja uma pessoa ensinável, uma pessoa humilde, uma pessoa que se prostra diante do Senhor para viver de acordo com o Evangelho, não de acordo com o que você pensa, com o que você acha, do que eu penso ou do que eu acho, mas daquilo que a palavra nos ensina. E se nós fizermos isso, e se nós pregarmos a palavra, como Paulo disse a Timóteo, o Espírito Santo diz para nós, certamente essa palavra fará diferença na vida de muitas pessoas e vai fazer diferença na vida de muitas pessoas neste fim de semana. Todo esse esforço, toda essa dedicação de cada um de nós, ela vai ter uma resposta. A lei da semeadura é infalível. A gente está aí semeando, 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 semeando. Nós vamos colher. Nós vamos colher. E nós colheremos frutos para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fica firme. Há coisas novas de Deus sendo geradas. Há coisas novas de Deus sendo geradas. E em breve se tornarão realidades em nosso meio. Que esse avivamento, que esse fogo que está queimando no nosso coração, na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, ele possa alcançar muitas outras famílias. Por favor, compartilha isso, viu? Aquilo que Deus for fazendo, for realizando, vai compartilhando conosco aí, para a gente se alegrar juntos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Eita, fui fraquinho, gente. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Aí, vamos dar início ao culto. Vamos ficar de pé, fazer a oração inicial. Vamos lá, oremos. Senhor Deus, te agradeço por este dia, Pai. Te agradeço por estarmos aqui reunidos, Deus, em Tua presença. E eu venho te pedir, Pai, que o Senhor nos use, Pai. Nos use para transbordar, Deus, aqui da Tua glória, Pai. Eu te peço que o Senhor esteja entre nós, no meio da palavra, no meio do louvor. Que possamos, Deus, mostrar a nossa alegria, o nosso amor, Deus. Que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Amém. Vamos começar animados, hein, pessoal? Bora lá. As palmas. Glória, o grande Rei dos Reis.
Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Dei tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está. Espero a mudança chegar.
tua promessa está de pé, pois Ele é fiel. Descansa em tuas mãos. Oremos o que? Descansaremos na presença dele. Meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descansa em tuas mãos. Minha confiança é. Meu Deus jamais falhou. Tu jamais falhará. Queremos nos lembrar todos os dias que tu jamais falhará. Tu estás conosco. Oh, receba a nossa adoração, Senhor. Tu és o mesmo Deus, o Alfa e o Ômega, início e fim. Nunca falhará, nunca mudará. Oh, tu és. Oh, já vimos Jesus mover montanhas, Ramanahas. Faça na vida de cada um aqui, Ramanahas, sobre Cantaramanas. Te pedimos, te clamamos, Ramanahas. Faça o teu mover. Ou creia, meu irmão, que Ele pode mover montanhas, Ramanahas. Que Ele pode fazer o impossível na tua vida, Ramanahas. Ou Ele pode, Ele é o mesmo Deus, Ramanahas. Ele fará na tua vida muito, muito além, Ramanahas, sobre já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu, Ele abre caminho, né, Manaus? Impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Meu Deus fará outra vez. Ele fará. Meu Deus fará outra vez. Meu Deus fará outra vez. Jesus. Pai do Senhor, Zona Sul, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais um culto de doutrina abençoado pelo Senhor. Tenho certeza aí que você já sentiu a presença de Deus na sua casa, através do louvor que já foi entoado ao Senhor. Eu tenho certeza que você está fazendo aí da tua casa um ambiente de adoração, um ambiente de entrega. Isso é muito importante, é você trazer realmente a manifestação do Espírito Santo, a presença de Deus de uma forma real, visível, notória, para dentro da tua casa, para o meio da tua família, cultuando ao Senhor com toda alegria, com toda disposição, sabe? Não se importe porque você não está conseguindo vir até o templo agora nesse momento, que isso não seja um empecilho para a tua adoração. É claro, todos nós gostaríamos, né, de estar aqui reunidos na casa de Deus, todos louvando juntos, adorando juntos, como sempre fazemos, porque isso arde em nossos corações. Mas nesse momento de impedimento, que essas barreiras não sejam barreiras também para a tua adoração. Pelo contrário, meu irmão, nesses dias de dificuldade, nesses dias de trevas aí afora, que Deus possa brilhar a luz do Espírito Santo através da sua vida, amém? Nós vamos fazer a leitura aqui, 2 Timóteo. Eu queria ler o capítulo 3, versículo 16 e 17. E nós vamos falar aqui
de uma forma rápida e sucinta, eu queria falar sobre a importância da palavra de Deus. No versículo 16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Aleluia. Nós, quando lemos aqui essa carta de Paulo a Timóteo, a primeira, a segunda carta, estudamos muito nesse TQD. Eu tenho certeza que você conseguiu fazer o teu TQD direitinho aí, você está acompanhando as pregações que estão sendo ministradas neste tempo. Eu tenho certeza que você conseguiu aprender muito. E eu gostaria de, nesta noite, ressaltar aí para você a importância da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, como muitos de nós já sabemos, ela foi escrita por aproximadamente 40 escritores, num período aí, no intervalo, alguns estudiosos falam de 1.600 anos, mas totalmente inspirada por Deus, desde o Gênesis até Apocalipse. É a palavra de Deus, é ela que nos instrui, é ela que nos coloca no caminho certo. E ele diz assim, olha, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. A Bíblia é o livro mais vendido, mais lido, e só tem uma razão para isso. O sucesso total da Bíblia como uma literatura é que ela contém verdades absolutas. E essas verdades absolutas, elas vão além do tempo, além da contemporaneidade, né? Porque nós temos aí vários irmãos e irmãs que fizeram parte dessa história e que viveram em períodos tão distintos, em eras tão diferentes, com políticas tão diferentes, com situação socioeconômica tão diferente, mas o Deus que liberou esta palavra sobre a vida deles, o Deus que ensinou a maneira como eles deveriam se comportar, o Deus que ministrou qual é a verdade, permaneceu o mesmo. A sua palavra nos diz que ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que independente se você está vivendo num momento bom ou num momento ruim, ou não importa quais são as filosofias que o nosso tempo tenta implantar, não importa o que está acontecendo lá fora, quais são as guerras, sabe, de entendimento que as pessoas estão tendo sobre como se deve levar a vida, como se deve ser feliz, o que deve acontecer ou não. Eu quero dizer para você que independente dessas pessoas, independente dessas filosofias, independente desse tempo, o Senhor deixou a sua palavra. Ele diz assim que ela é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. Então, se você quer ter uma vida de bênção, se você quer ter uma vida próspera, se você quer ter uma vida alinhada rumo àquilo que o Senhor tem para cumprir sobre a tua vida e sobre a tua família, você precisa observar a palavra de Deus. A Bíblia nos diz também que esta palavra, ela tem poder para repreender o mal. Você já pensou que através do nome de Jesus e através das verdades que contém nesta palavra aqui, porque esta palavra ela é a verdade. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Em João, no capítulo 1, diz que ele era o verbo é a palavra, e que a palavra se encarnou, habitou entre nós. E quando ele estava entre nós, ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então você começa a perceber que esta palavra, que é a verdade, que é a vida, que é o caminho, ela tem poder para repreender o mal. Quantas coisas más têm acontecido ao nosso redor? Quantas coisas más, ou pensamentos maus, ou sentimentos maus, tentam dominar os nossos corações e a nossa mente? Meus irmãos, a orientação de saúde é que as pessoas fiquem em casa, fiquem isoladas. E você já pensou quantos pensamentos ruins passam na cabeça das pessoas que passam muito tempo isolado? O isolamento causa, sérios danos para o psicológico do homem e da mulher, independente da sua idade. E aí eu queria dizer para você que a palavra de Deus, ela é proveitosa para repreender este mal. É por isso que a nossa igreja tem incentivado
diariamente que você faça a sua leitura, que você mergulhe na palavra de Deus, porque quanto mais você estiver mergulhado nesta palavra, quanto mais você conhecer do Senhor, quanto mais você tiver de Deus dentro do seu coração, esta palavra vai ter poder para repreender o mal, qualquer mal que vier sobre a sua mente, sobre o seu coração, qualquer sentimento depressivo, sabe, qualquer cilada do inimigo que tenta te cercar. Esta palavra de Deus tem poder para repreender este mal. E sabe por que o Senhor trouxe para o meu coração a inspiração de falar aqui sobre este texto? Porque às vezes, meus irmãos, nós temos dado tanto valor a tantas coisas e esquecido da verdade, da palavra, e esquecido de valorizar este alimento aqui para a nossa alma. E às vezes o crente se encontra fraco na sua casa porque ele esqueceu de se alimentar da palavra de Deus. Porque ele esqueceu de trazer essa verdade sobre o seu coração. Ele esqueceu de se apropriar desta palavra que diz assim, olha, que ela é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros. Você já pensou se nós observássemos esta palavra aqui como o Senhor deseja? Quantos erros nós já teríamos eliminado da nossa vida? Quantos erros nós já teríamos eliminado da nossa maneira de falar, da nossa maneira de nos comportarmos? Quantos erros já teríamos parado de cometer e que ainda insistem em ficar? Meu irmão, e isso só vai ser possível. Você só vai conseguir ser uma pessoa melhor, um crente melhor, um marido melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor. Você só vai conseguir ser uma pessoa como um todo melhor se você pegar esta palavra e aplicar esta verdade na sua vida. Porque não tem nenhum mantra, não tem, sabe, né? Vamos buscar uma energia interior, uma energia das estrelas, vamos buscar, sabe, uma coisa boa, pensamento positivo. Nada disso vai conseguir moldar a tua vida, moldar o teu caráter. Nada disso vai conseguir transformar você de quem você é hoje naquilo que Deus quer que você seja, a não ser a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única que tem esse poder de pegar você da forma que você está e de uma maneira sobrenatural, através do ensino do Espírito Santo, que Ele vai ministrando no teu coração diariamente, através deste ensino, transformar você em alguém completamente diferente para a glória de Deus. Ele nos diz isso, que esta palavra tem o poder de repreender o mal, corrigir os erros e ensinar a maneira certa de viver. É muito comum hoje as pessoas dizerem assim, eu tenho a minha verdade, você tem a sua, cada um leva a vida de acordo como a pessoa entende, né? Eu vim de uma família, então assim, o que na minha família era certo, talvez você que veio de outra família, na sua família outra coisa é que fosse certo, e aí assim, vamos vivendo aí de acordo com os padrões que estão sendo estabelecidos. O mundo está em constante mudança, né? Segundo eles, evoluindo. Eu não sei em que sentido eles acham que está evoluindo, né? As pessoas, porque o entendimento delas está cada vez pior com relação a amar o próximo, a se compadecer com o outro, enfim. Mas o foco não é esse. Mas enfim, as pessoas dizem que as coisas estão evoluindo e que os pensamentos de antes não podem ser os de agora, e chamam nós que somos cristãos, que obedecemos a palavra de Deus, de pessoas quadradas, retrógradas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não há margem para discutirmos outra maneira de viver a não ser aquela que está escrita na palavra de Deus. Pastor, eu não concordo com isso. Tudo bem, meu irmão, você pode não concordar, mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia nos diz que só quem vive de acordo com esta palavra, que obedece esta palavra, vai conseguir ter um real encontro com Deus, vai conseguir ter o seu nome escrito no livro da vida e conseguir ir para o céu. Então assim, se você não concorda, tudo bem, mas as bênçãos que estão escritas nesta palavra não vão chegar até a tua vida. As promessas que estão escritas nesta palavra, que é que Cristo brevemente virá nos buscar, não vão chegar até a sua vida. Agora, se você observar esta palavra de Deus,
Se você fizer aquilo que Paulo estava aconselhando Timóteo a fazer, dizendo assim: olha, meu filho, em nome de Jesus, não abandona esta palavra, não abandona estas verdades, porque ela pode repreender o mal, corrigir os teus erros e te ensinar a viver da maneira certa. Aleluia! E qual é a maneira certa? A maneira certa é quando você vai se despir de tudo que você é, de tudo que você tem, e você vai começar a viver de acordo com o que a palavra de Deus vai te orientando, dizendo assim: olha, eu gosto sempre de citar esse versículo, porque para mim é muito claro. Ele diz assim: olha, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para o seu sustento. Perceba, a Bíblia dá sempre um padrão. A Bíblia ensina como você deve se comportar. A Bíblia ensina como você deve comer. A Bíblia ensina como você deve tratar o mais velho, como você deve tratar o mais novo. A Bíblia ensina como você deve fazer negócios. A Bíblia ensina como você deve ser honesto. A Bíblia ensina como o marido deve se comportar dentro da sua casa e como ele deve tratar os seus filhos. A Bíblia ensina como a esposa deve se comportar dentro da sua casa e como ela deve tratar os seus filhos. A Bíblia nos diz como o homem deve ser com relação às suas obrigações civis, às suas obrigações políticas, como o homem deve ser, como o homem deve se portar. A Bíblia nos diz como as mulheres devem se portar também nas suas obrigações civis, nas suas obrigações políticas. A Bíblia nos diz como o homem deve exercer o seu ministério, como o homem deve tratar as coisas desta vida, e nos mínimos detalhes a Bíblia diz como tem que ser. Então perceba, é por isso que quando Paulo diz assim: olha, ela ensina a maneira certa de viver. Não é dizendo que você precisa ser um religioso alienado, pelo contrário, ele está dizendo que, olha, se você conseguir compreender esta palavra de Deus, tudo que você não vai ser alienado, pelo contrário, você vai ser verdadeiramente livre, porque o que aliena é o pecado. É o pecado que te obriga a ser o que você não quer ser. É o pecado que te obriga a fazer o que você não quer fazer. É o pecado que obriga, muitas vezes, a pessoa nem queria, sabe, tomar aquela atitude ou sentir aquilo, mas às vezes por estar preso, imerso no pecado, ela acaba cedendo. Porque o pecado faz isso, o pecado aliena a tua mente de uma maneira que às vezes você quer lutar contra ele, e se o Senhor não estiver com você, te ajudando para você vencer este mal, muitas vezes você cai no pecado. E se isso está acontecendo com você, meu irmão, não fica desesperado, porque tem solução, tem jeito. E qual é o jeito, pastor? Deixa eu dizer para você, o jeito é você observar esta palavra que é inspirada por Deus, repreender o mal da tua vida através desta palavra, corrigir os teus erros e alinhar todas as tuas atitudes, os teus pensamentos, os teus sentimentos, de acordo com o que está escrito aqui nesta palavra de Deus, estudando, se dedicando. A Bíblia nos diz, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, a sua vontade, as suas promessas, e você vai conseguir se livrar deste mal e conseguir se livrar de uma vida de pecado. No versículo 17 diz assim, olha, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Entenda, não é possível que o homem tenha boas ações por ele mesmo. O cara é muito bonzinho aí, ó, não teve nada de Deus, é porque o cara realmente é um ser evoluído. E aí ele é uma pessoa boa por natureza. Não, meu irmão, o homem por natureza é mau, é ruim. Quando eu digo homem, é homem e mulher, é ruim. Nós somos ruins demais. E se fosse depender somente de nós, sem a ajuda do Espírito Santo, nós faríamos sempre as piores escolhas, da pior maneira possível, tomaríamos os piores caminhos, porque nós somos assim. E ele diz assim, olha, todo homem de Deus tem a capacidade e pleno preparo. Não é, meu irmão, possível que você queira apenas, eu quero fazer algo bom. Não, você precisa estar preparado para fazer algo bom. E como é que alguém ruim, que só tem pensamento ruim, que só tem sentimentos ruins, que se escolher só escolheria o mal, ainda assim pode se preparar para fazer o bem? Olha que coisa
Parece que não consegue encaixar uma coisa com a outra. Como é que o cara mau, com pensamentos maus, com sentimentos maus, consegue encaixar e se preparar para fazer algo bom? Paulo está dizendo para Timóteo, se ele observar toda a palavra de Deus, ele vai ter a capacidade, ele vai se preparar para isso. Por quê? Porque esta palavra de Deus vai lapidando o nosso ser, vai lapidando a nossa mente, vai arrancando as coisas ruins que estão em nós, porque esta palavra de Deus, meu irmão, vai nos moldando, vai moldando o nosso caráter, vai quebrando o vaso, fazendo de novo, sabe? Esta palavra de Deus vai pegando aquela pessoa que só conseguia ter pensamentos ruins e inspirado através do Espírito Santo de Deus que habita nele, exercendo o fruto do Espírito Santo, exercendo os dons do Espírito Santo. Essa pessoa começa agora a praticar boas obras, começa a cuidar do seu irmão, começa a estender a mão para o necessitado, começa a orar por aquela pessoa que está enfermo. Meu irmão, isso, toda boa obra, toda boa prática, ela só pode vir do alto. É Deus quem nos impulsiona a fazer isso, porque através da sua palavra nós estamos tendo pleno preparo para boas obras. Então você consegue perceber que se fosse depender de mim, ou somente de pastor Edson, ou somente de qualquer outro irmão aqui da nossa igreja, meus irmãos, nós não faríamos nenhuma boa ação. Quando, por exemplo, nós apresentamos aqui os relatórios do Mais Paz, né, nós tivemos aí uma doação incrível que os irmãos fizeram para os nossos irmãos lá de Bahia Formosa, esses últimos dias. Ano passado nós tivemos uma ação incrível aqui do nosso setor de assistência social. Então, quando nós vemos aqueles números ali, é o empenho meu, seu, de todos os irmãos que estão aqui, que doam, que vão, mas cada um só se empenha desta maneira porque está sendo instruído pelo Espírito Santo, porque está sendo impulsionado pelo Espírito Santo. Cada um só consegue colaborar, enviar ajuda, se levantar para estender a mão para o necessitado, porque está sendo impulsionado pela transformação que a palavra de Deus está causando no seu ser. Porque senão, irmãos, nós só olharíamos para a nossa dor, nós só olharíamos para o nosso problema. E se você consegue se levantar e estender a mão para o outro, meu irmão, isso é porque a palavra de Deus está fazendo efeito e você está conseguindo ser plenamente capacitado para boa ação. Aleluia! E se você já está conseguindo fazer isso, eu glorifico a Deus pela sua vida. E eu queria que você se alegrasse em Deus nesse momento. Não com vaidade, mas se alegrasse em Deus, sabendo de que todo o esforço que você está fazendo na sua leitura diária, na sua vida devocional, está valendo a pena, porque Deus está transformando a tua vida de dentro para fora de uma maneira sobrenatural, e é uma maneira tão sobrenatural e tão extraordinária que você às vezes não está nem percebendo, mas Ele está fazendo. Aleluia! Então, confiemos, meus irmãos, nesta palavra. Observe estas verdades não como uma palavra retrógrada, pelo contrário, como uma palavra atual, como uma palavra, meu irmão, que ela serve para amanhã. Você não deve duvidar desta palavra de Deus. E eu já queria entrar aqui para o final desta mensagem. Tem um texto bíblico que eu sempre trago na sala da declaração da palavra para quem fez o mais profundo. Talvez você já tenha me escutado falar sobre isso. E se você não fez o mais profundo, e infelizmente nós não pudemos fazer, não tivemos como fazer no ano passado, nem nesse ano, pelo visto, mas é um momento de imersão, sabe, muito grande. Pastor, hashtag saudades mais profundas. E eu sempre trago esta palavra aqui, e eu acredito que ela se encaixa muito bem, porque o que eu estou tentando dizer para você é que nesse tempo de crise, tudo que o diabo vai querer que você faça é que você abandone a palavra de Deus, que você não confie nela, que você comece a partir para aquela classe de crente, por exemplo,
que quando alguém diz assim, olha, ei meu irmão, confia em Deus, Deus vai fazer. Eu já escutei essa palavra demais. Sabe, batendo aquele desânimo, sabe, batendo aquele desespero, aquela falta de confiança. Aí você fica, eu já escutei isso demais, eu não... E aí você começa a duvidar dessa escritura. Pai, será que as coisas vão se cumprir assim mesmo, como está na Bíblia? Será que vai acontecer mesmo desse jeito? Deus parece que falou comigo, mas eu não... Sabe? E aí começa a vir um turbilhão de pensamentos na tua cabeça. Aí você começa a esmurecer na tua fé. Antes você confiava 100%, agora você só está confiando 80%. Né? Está dando espaço para dúvida. Nesses momentos de crise e de dificuldade, tudo o que o diabo quer é que a tua fé esmoreça e que você viva sem ter um referencial. E aí, o que ele mais tenta apagar de referencial é a palavra de Deus na tua vida. Porque a palavra de Deus é o referencial que vai te alimentar, que vai renovar você, que vai te dar esperança. A palavra de Deus é quem vai trazer o sustento. A palavra de Deus é aquilo que ela diz de si mesma, que vai passar os céus e a terra. Então assim, pode vir o coronavírus pode ir embora, pode acontecer 1000 coisas, a vacina pode chegar, ou pode demorar a chegar, eu não sei. As coisas podem vir, as coisas podem passar, mas a palavra de Deus, a Bíblia diz que permanecerá. E quando Jesus voltar, a palavra vai permanecer. E quando a gente estiver morando no céu, a palavra vai permanecer, porque ela não passa. A palavra que Deus liberou, ela não passa. E aí, o texto que eu gostaria de ler com você, que eu acho que se encaixa perfeitamente nisso, é no texto da tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Somente até aí o versículo 4. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Esse texto bem conhecido. Jesus foi levado, após ser batizado no Jordão, Jesus é levado até o deserto. E ele jejua ali 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que quando ele teve fome, o tentador apareceu. O tentador não aparece no primeiro dia nem no segundo, porque Jesus ainda estava ali naquele pique, né, como 100% homem que ele era, naquele pique do jejum. Mas finalizando os 40 dias, você está conseguindo se identificar? Nós estamos aí finalizando os 40 dias. Então, finalizando os 40 dias, o tentador aparece. A Bíblia é bem taxativa. Ela diz: quando ele teve fome, o tentador apareceu. Então, quando a sua carne estava fragilizada, ainda que o seu espírito, após jejuar e orar, estivesse fortificado, a sua carne estava fragilizada, o tentador aparece. Porque o diabo é sujo. Ele vai tentar nos pegar no momento da nossa fragilidade. É por isso que você precisa estar reforçando as suas forças, as suas barreiras, as suas orações e caminhando um ao lado do outro, porque um resguarda a fraqueza do outro. Quando o tentador chega, olha para Jesus e diz assim: olha, se tu és o Filho de Deus, pega essas pedras, transforma em pão e come. Eu, durante algum tempo, talvez considero que não tive o pleno entendimento desse texto. Porque se alguém me questionasse por que Jesus não transformou essa pedra em pão, talvez a minha afirmação fosse uma afirmação rasa, dizendo assim: porque Jesus não queria obedecer ao diabo. É uma coisa muito supérflua, né? E aí depois eu parei e me perguntei assim, por algum tempo, por que Jesus não transformou a pedra em pão? Se ele tirou água da rocha, se ele multiplica pães e peixes, se ele mandou a tempestade se acalmar no meio do mar, se ele caminhou por cima das águas, se ele fez tanta coisa, ele já tinha terminado o jejum, certo? Ao final dos 40 dias ele já tinha terminado o jejum. Então ele poderia ter dito: certo, vou transformar a pedra em pão e vou comer, porque não tem problema nenhum, eu tenho poder para isso, eu já terminei o meu período de consagração e de jejum aqui. Mas o problema não está em transformar pedra em pão. O problema está na dúvida.
Porque perceba que o diabo começa a afirmação dizendo assim, olha, se tu és o filho de Deus. Então, quando o diabo chega, Jesus está ali para começar o seu ministério. E o que o diabo quer? É claro, falando de uma palavra bem básica, certo? Eu não sou o melhor teólogo do Brasil, estou longe, enfim. Falando de uma forma bem básica. O que o diabo quer? Jesus aqui está perto de começar o seu ministério, e tudo que o inimigo quer é que, antes do início do ministério, ali Jesus, na sua maneira humana, diz, rapaz, se tu és o filho de Deus, vou lançar dúvida na cabeça dele. Só que Jesus responde muito bem isso aqui, porque ele é a própria palavra. Quando ele diz assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe por que Jesus diz isso? Se você voltar alguns textos aí na tua Bíblia, você vai ver que quando Jesus entra no Jordão para ser batizado, a Bíblia nos diz que quando João batiza Jesus e ele sai das águas, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, pousa sobre ele. A Bíblia nos diz que o céu se abre e há uma voz que diz assim, olha, este é o meu filho em quem tenho alegria. Então perceba, antes de Jesus ir para a tentação, Deus já tinha liberado uma palavra do céu através da sua voz, que foi audível, dizendo assim, olha, este é o meu filho. E aí o diabo chega, olha para Jesus e diz assim, olha, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E aí Jesus responde dizendo assim, olha, nem só de pão viverá o homem. Por quê? Porque há 40 dias atrás eu estava no Jordão e eu ouvi a palavra do meu Deus. Então você não vai colocar dúvida na minha boca, porque eu ouvi a palavra do meu pai, que diz assim, olha, você é o meu filho, eu tenho alegria em você, você está cumprindo a missão que eu te designei, você se encarnou, você vai morrer por este povo, você vai ressuscitar o terceiro, você é meu filho. Então não tinha espaço para dúvida, porque Jesus já tinha ouvido a palavra de Deus sobre ele. Aleluia. Então perceba, o problema não era pedra em pão, o problema era a dúvida. Colocar a dúvida na cabeça dele, dizendo, tu és mesmo filho de Deus, vamos ver. O diabo estava querendo que Jesus começasse a trabalhar e a se esforçar para provar a verdade que ele já sabia. É por isso que ele diz assim, olha, não preciso transformar pedra em pão, porque eu vivo daquilo que saiu da boca de Deus. Deus já liberou a palavra sobre a minha vida. Se Deus já liberou a palavra sobre a minha vida, não há espaço para dúvida, não há espaço para temores, não há espaço para ter brecha aqui para a gente começar a querer provar o que Deus já disse que é. Então tudo que o diabo vai querer colocar na nossa mente em tempos de crise são dúvidas. E essas dúvidas, meus irmãos, não devem fazer parte do nosso dia a dia. Então, em nome de Jesus, se você está com dúvida, não se esforce nem perca tempo para provar aquilo que Deus já estabeleceu. O que Deus disse que já está estabelecido. Não se esforce, não perca tempo para ficar provando aquilo que Deus já falou. Se Deus já falou, confia, espera, porque vai se cumprir, vai acontecer. A palavra de Deus, ela é infalível. A palavra de Deus, ela é inspirada. A palavra de Deus, ela traz a verdade, ela corrige o erro. A palavra de Deus, ela repreende o mal e te ensina a viver da maneira correta. Aleluia. Conseguiu entender aí? Então, se o diabo vier colocar qualquer dúvida na tua mente a respeito das promessas e da palavra de Deus e daquilo que ele já colocou sobre você, repreenda ele e diga que você não vai viver de acordo com as circunstâncias, mas você vai confiar na palavra que saiu da boca de Deus. Deus já falou através desta Bíblia, que você pode até dizer assim, ah pastor, mas eu nunca recebi uma promessa de Deus, de uma palavra a meu respeito. Recebeu, meu irmão. A Bíblia nos diz, o Senhor fala, bem sei os planos que tenho a vosso respeito.
que são planos de paz, não são planos de mal, são planos de paz para te fazer prosperar. Então o plano de Deus a respeito da tua vida, da tua casa e da tua família são planos de paz, não são planos de mal. São planos para fazer você prosperar, para te dar o fim que você deseja, e não para você morrer no meio do caminho, e não para você ficar, sabe, enlouquecido dentro da sua casa, dentro dos seus problemas. Não, Deus tem planos maiores para você e para sua casa. Guarde esta palavra no seu coração. Eu louvo a Deus por este culto, porque nós temos conseguido entrar nos lares, no teu lar e no lar de tantos outros irmãos, com esta palavra da verdade que traz renovo, que traz ânimo. Amém? Então, para encerrar, guarde isso no seu coração. Deus, Ele, através da sua palavra, vai te sustentar. Se você está fraco, deprimido, leia a palavra de Deus. Se você está passando por um momento difícil, de crise, em qualquer área da sua vida, se apegue com a palavra de Deus. Ela é suficiente, ela é poderosa, ela é divinamente inspirada para renovar você e para te dar o destino que o Senhor planejou sobre a tua vida. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz.
a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. E aí, meus irmãos, que mensagem poderosa, que noite incrível o Senhor nos deu. Que o Senhor te abençoe, tenha um fim de semana maravilhoso.
Domingo nos encontraremos de volta aqui no nosso canal para mais um culto de celebração. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse tempo de comunhão com nossos irmãos. E que este fim de semana seja incrível, Senhor. Um fim de semana de milagres, de salvação, de cura, de restauração, de batismo no Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, pela tua doce presença em nós. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém. Se você disse amém, tecla no chat aí, ó. Amém, amém. Deus abençoe vocês.